Olá, eu sou o professor Michio Kaku. Imagine por um momento que existe uma tecnologia revolucionária, uma máquina de realidade virtual suprema, capaz de gerar mundos inteiros, cidades de cristal flutuando em nuvens de gás, oceanos de fogo líquido, simulações de voo interestelar, ou recriações perfeitas da sua casa de infância, com gráficos de resolução infinita, com cheiro, com tato, com temperatura e com uma emoção visceral que faz a vida real parecer, às vezes, pálida em comparação. Essa máquina não custa bilhões de dólares. Ela não foi desenvolvida pelo Vale do Silício, não requer óculos pesados, não precisa de cabos de fibra óptica e não consome eletricidade da rede. E o mais impressionante de tudo, cada um de vocês, sem exceção, possui essa máquina. Ela vem instalada de fábrica no hardware biológico mais complexo do universo conhecido. Ela está operando agora mesmo, em modo de espera, dentro do seu crânio, aguardando apenas que você feche os olhos para iniciar o programa. Estou falando, é claro, do mundo dos sonhos. Se você tiver a sorte de viver até os 80 anos, a estatística diz que você passará cerca de 26 anos dormindo. Desses, cerca de 6 a 7 anos serão passados habitando ativamente esses mundos oníricos. Pense nisso. Você passará mais tempo sonhando do que passou na escola, na faculdade, e talvez até mais tempo do que passará conversando com seus entes queridos ao longo de toda a vida. O sonho é uma segunda vida, paralela e secreta, que vivemos todas as noites. Durante a maior parte da história humana, esses 7 anos foram considerados uma terra de ninguém. Eram vistos como mensagens místicas dos deuses, visitas de espíritos ancestrais, ou, na visão mais cética e moderna, simplesmente como lixo mental aleatório, o ruído estático de um cérebro limpando seus arquivos temporários. Nós éramos passageiros passivos, amarrados no banco de trás de um carro desgovernado, assistindo a filmes bizarros, aterrorizantes ou maravilhosos que não podíamos dirigir, não podíamos pausar e, na maioria das vezes, nem conseguíamos lembrar ao acordar. Mas, nas últimas décadas, a neurociência e a psicologia experimental descobriram algo que mudou tudo, algo que parece ter saído diretamente das páginas de ficção científica ou do roteiro do filme A Origem, Inception, de Christopher Nolan. Descobrimos que a barreira entre a consciência desperta e o sonho não é sólida, é permeável. Descobrimos que é possível acordar dentro. É o fenômeno conhecido cientificamente como sonho lúcido. É aquele momento elétrico, quase chocante, em que você está no meio de um pesadelo ou de uma situação absurda, olha para as suas mãos e percebe: espere um minuto, isso não é real. Eu estou dormindo, o meu corpo está na cama, mas a minha mente está aqui. E nesse exato momento de lucidez, a física newtoniana se desfaz. A gravidade se torna uma sugestão opcional. As leis da termodinâmica são revogadas. Você pode voar como o super-homem, pode atravessar paredes de concreto, pode conjurar objetos do nada, apenas com a força da vontade. Você se torna, efetivamente, um deus onipotente na sua própria realidade privada. A promessa do sonho lúcido é, sem dúvida, uma das mais sedutoras da experiência humana. Imagine usar essas horas noturnas, que antes eram desperdiçadas na escuridão, para treinar habilidades reais, para resolver problemas matemáticos complexos em um quadro negro infinito, para compor sinfonias inteiras ouvindo a orquestra na sua cabeça, ou simplesmente para viver fantasias impossíveis, explorando galáxias distantes ou conversando com figuras históricas recriadas pela sua memória. Muitos gurus, livros e cursos online vendem a ideia de que com treino suficiente, você pode ter controle total. Eles vendem a ideia de que você pode transformar seu cérebro em um holodeck de Star Trek, onde você é o comandante supremo, o arquiteto infalível que desenha cada detalhe da simulação. Mas eu sou um físico, e eu estudo o cérebro humano não como uma caixa mágica, mas como uma máquina biológica sujeita às leis da termodinâmica e da teoria da informação. E eu estou aqui para dizer a vocês a verdade inconveniente, a verdade que os vendedores de sonhos não contam. O controle perfeito, estável e sustentado dos seus sonhos, no nível de precisão da realidade física, é impossível. Pode parecer desanimador ouvir isso. Você pode pensar: mas professor Kaku, eu já tive um sonho lúcido e controlei meu voo. Eu sei que é possível. Sim, você teve um momento de lucidez, você teve um flash de... Mas manter esse controle, manter a estabilidade de um mundo onírico com a mesma consistência, lógica e permanência da realidade, desperta, viola a própria arquitetura do sono. O cérebro humano não foi projetado pela evolução para estar acordado e dormindo ao mesmo tempo. O sonho lúcido, em termos de engenharia de sistemas, um glitch, é uma falha no sistema, é um estado híbrido instável, uma anomalia que o cérebro luta ativamente para corrigir. Existe um paradoxo fundamental aqui que eu gosto de chamar de o paradoxo do observador onírico. Para controlar o sonho, para ter vontade, lógica, plano, você precisa ativar o seu córtex pré-frontal. Esta é a parte mais evoluída do cérebro, a sede da razão, do julgamento e da noção de eu. Mas,
Para que o sonho aconteça, para que as alucinações visuais, auditivas e sensoriais ocorram vividamente, o córtex pré-frontal precisa estar desligado ou severamente suprimido, enquanto o tronco cerebral e a amígdala, o centro das emoções e do medo, disparam loucamente. O sonho é, por definição, um estado de hiperemoção e hipológica. Se você liga a lógica demais para controlar o cenário, você acorda. O sistema detecta a atividade no pré-frontal e inicia a sequência de despertar. O sonho colapsa como um castelo de cartas. Se você relaxa a lógica para manter o sonho fluindo, você perde o controle crítico e volta a ser um zumbi sonâmbulo, esquecendo que está sonhando e sendo arrastado pela narrativa do subconsciente. Caminhar nessa corda bamba exige um esforço cognitivo colossal. É um equilíbrio dinâmico precário. E o cérebro, uma máquina que evoluiu para economizar energia, luta contra isso a cada segundo. O estado natural do sono é a inconsciência, não o... Além disso, temos o problema do que eu chamo de motor de renderização biológico. Quando você joga um videogame moderno de última geração, a placa de vídeo, GPU, está calculando a luz, a sombra, a textura e a física de colisão em tempo real, realizando trilhões de operações por segundo. O seu cérebro faz o mesmo no sonho. Ele está renderizando o mundo 3D imersivo. Mas, diferentemente da vida real, onde a luz entra nos seus olhos e atualiza a imagem com dados externos constantes, no sonho o cérebro está isolado. Ele tem que inventar tudo do zero, puxando dados de memórias fragmentadas. Ele não tem poder de processamento suficiente para simular uma realidade perfeita por muito tempo, sem a entrada sensorial externa para estabilizá-la. É por isso que nos sonhos, você quase nunca consegue ler um livro ou um texto longo. As letras mudam, dançam e se reescrevem quando você olha de novo. É por isso que você não consegue olhar para um relógio digital no sonho. Os números derretem ou mostram horários impossíveis. É por isso que, se você tentar olhar para os detalhes da textura de uma parede, ou para as linhas da palma da sua mão no sonho, a imagem começa a se dissolver ou se tornar bizarra. O hardware da sua mente não consegue manter o princípio da permanência do objeto sem dados sensoriais. Tentar forçar um controle perfeito sobre um sistema de renderização tão fluido e instável leva, inevitavelmente, ao colapso da simulação ou a falsos despertares. Neste vídeo, vamos tratar o sonho não como magia, mas como um problema de física da informação e neurociência. Vamos viajar para dentro do sono, movimento rápido dos olhos. O palco de essa peça de teatro acontece. Vamos entender a guerra química silenciosa que ocorre no seu cérebro todas as noites. A batalha entre a acetilcolina, o neurotransmissor que cria as alucinações vívidas, e a noradrenalina e serotonina, os químicos da lógica e da atenção que precisam estar ausentes para sonharmos. Vamos discutir por que o seu subconsciente parece, às vezes, odiar ser controlado. Porque, quando você tenta dominar o sonho à força, os personagens do sonho muitas vezes se tornam hostis, transformando o sonho lúcido em pesadelo, agindo como anticorpos mentais atacando um vírus de consciência. Vamos falar sobre a paralisia do sono, o lado sombrio dessa fronteira, onde a mente acorda antes do corpo, criando alucinações de intrusos e demônios que aterrorizaram a humanidade por mim. E, finalmente, vamos olhar para o com a ressonância magnética funcional, fMRI, e a inteligência artificial. Estamos começando a gravar sonhos rudimentares em vídeo. Será que, no futuro, poderemos fazer o download de sonhos, ou injetar sonhos educacionais, transformando o sono em uma sala de aula, como previam os filmes cyberpunk? Preparem-se para questionar a natureza da sua realidade. O filósofo chinês Zhuangzi acordou de um sonho e disse: "Sonhei que era uma borboleta voando feliz. Agora que acordei, não sei se sou um homem que sonhou ser uma borboleta, ou uma borboleta que agora está sonhando que é um... A barreira entre o real e o onírico é biologicamente mais fina do que você pensa, mas o controle sobre ela é uma ilusão que o cérebro luta bravamente para manter fora do seu alcance." Bem-vindos ao Teatro da Mente. Vamos começar nossa exploração sobre por que é impossível ser o Deus perfeito dos seus próprios sonhos, e por que, talvez, isso seja uma coisa boa. Para entendermos por que o controle perfeito dos sonhos é uma impossibilidade técnica, precisamos deixar de lado a poesia e olhar para o que está acontecendo debaixo do capô da sua mente. Precisamos olhar para a engenharia da alucinação. Na abertura, eu disse que o sonho é uma simulação de realidade virtual, mas essa comparação, embora útil, esconde uma diferença fundamental entre o PlayStation na sua sala e o biocomputador no seu crânio. Quando você joga um videogame, o console tem um motor de física rígido. Se você soltar uma pedra digital, o computador calcula a gravidade e a pedra cai. Se você olhar para uma parede no jogo, virar as costas e olhar de novo, a parede ainda está lá, idêntica, pixel por pixel. O computador gasta uma quantidade enorme de energia e memória RAM
para garantir a permanência do objeto e a consistência das leis físicas. O seu cérebro, durante o sono REM, não funciona assim. O seu cérebro não é um simulador de física, ele é um simulador de probabilidade e narrativa, e essa diferença é a chave para o caos onírico. Vamos começar com o problema básico da entrada de dados. Agora, enquanto você me ouve, o seu cérebro está recebendo trilhões de bits de informação por segundo através dos seus olhos ou pele. Essa torrente de dados sensoriais age como uma ela prende a sua alucinação interna à realidade externa. A neurociência moderna diz que ver é, na verdade, uma alucinação controlada. O seu cérebro adivinha o que está lá fora, e os olhos corrigem o palpite. Se você acha que viu um monstro na sombra, mas os olhos dizem, é um casaco, a realidade vence, e o monstro some. Mas, quando você dorme, acontece um evento fisiológico chamado bloqueio talâmico. O tálamo, que é o porteiro dos sentidos no centro do cérebro, fecha as portas. Ele corta os cabos. O seu córtex visual fica na escuridão total e no silêncio absoluto. O cérebro, no entanto, é uma máquina viciada em padrões. Ele odeia o vácuo. Se não há dados entrando, ele começa a gerar dados de dentro para fora. Ele começa a disparar memórias aleatórias, fragmentos de imagens do dia anterior, medos antigos e desejos reprimidos. E aqui está o sem os olhos para corrigir a alucinação se torna a realidade. Mas como o cérebro constrói esse mundo? Ele usa um motor de renderização biológico que é incrivelmente criativo, mas terrivelmente instável. É aqui que entra a pergunta clássica. Por que você não consegue ler em um sonho? Se você é um sonhador lúcido experiente, ou se já tentou fazer um teste de realidade, sabe do que estou falando. Você pega um livro no sonho, você vê que há texto, você lê a primeira frase, ela diz, o gato subiu no... Você olha para o lado, e depois olha para o livro de novo. Agora, a frase diz, o tempo azul correu para ontem. Você olha de novo. Agora, são hieróglifos egípcios, ou letras que se movem como formiga. Por que isso acontece? Porque o cérebro, que sabe ler perfeitamente acordado, se torna analfabeto ou disléxico no sonho. A resposta está na memória de trabalho e no processamento de linguagem. Ler exige duas áreas principais. A área de Wernicke, que processa o significado, e a área de Broca, que processa a sintaxe, além de uma estabilidade visual rigorosa mantida pelo córtex visual. Durante o sono REM, as áreas de linguagem estão ativas, mas desconectadas da lógica sequencial. E, crucialmente, a neuroquímica do cérebro muda. Os níveis de noradrenalina e serotonina despencam. Esses são os neurotransmissores responsáveis pelo foco, pela atenção linear e pela memória de curto prazo. Sem noradrenalina, o seu cérebro não consegue segurar a imagem das letras estáticas. O cérebro onírico é um sistema fluido. Ele gera a ideia de um livro. Ele diz para você, isso é um livro, e tem algo escrito nele. Você aceita a ideia. Mas quando você tenta focar nos detalhes, as letras individuais, o motor de renderização falha. Ele não tem memória RAM suficiente para lembrar a sequência exata de palavras que acabou de inventar há um segundo. Então, ele inventa uma nova sequência. O sonho é uma improvisação constante. Tentar ler no sonho é como pedir para um ator de teatro viso repetir exatamente o monólogo que ele acabou de inventar na hora. Ele não vai conseguir. Ele vai mudar as palavras. O mesmo princípio se aplica aos relógios. É por isso que os relógios derretem, numa homenagem acidental a Salvador Dalí. Se você olhar para um relógio digital no sonho, ele pode mostrar 88, 90. Se você olhar de novo, ele mostra uma mancha. O tempo, no sonho, não é medido, é sentido. No mundo real, o tempo é uma constante física externa. No sonho, o tempo é uma função da narrativa emocional. Se você está com pressa no sonho, o tempo corre. Se você está entediado, o tempo para. O cérebro não gasta energia simulando um mecanismo de relógio consistente para a sobrevivência biológica e para o processamento de memórias, que é a função do sonho. Saber a hora exata é irrelevante. Isso cria um obstáculo intransponível para o controle perfeito. Se você quer ser o arquiteto do seu sonho, como no filme A Origem, você quer construir estruturas estáveis. Você quer criar uma cidade que permaneça lá. Mas a física do sonho é não euclidiana e não newtoniana. A estabilidade exige energia. Para manter uma sala de sonho estável, com 4 paredes, um teto, uma cor específica de tinta, móveis numa posição fixa, o seu cérebro teria que dedicar uma quantidade massiva de disparos neurais apenas para a manutenção do cenário. Mas o cérebro em REM está ocupado demais processando emoções intensas. Então, ele economiza recursos. Ele usa o que chamamos de renderização foveal extrema. Nos videogames, a renderização foveal significa que o computador só desenha com detalhes
o que você está olhando diretamente. O resto fica borrado para economizar processamento. No sonho, isso é elevado à máxima potência. O que está atrás de você no sonho não existe. Não é que está desenhado, mas invisível, é que a informação neural não está lá. Se você girar rápido no sonho, o cenário muda. Você estava na sala, girou e agora está na praia. Por quê? Porque o cérebro esqueceu a sala assim que você parou de olhar para ela e, influenciado por uma associação aleatória, talvez o som da sua respiração pareça o mar, ele carregou o cenário praia. Isso torna o controle geográfico possível. Você não pode desenhar um mapa do seu sonho e esperar que ele seja respeitado. O território é livre. Uma analogia moderna perfeita para entender a física dos sonhos é a inteligência artificial generativa, como os vídeos criados por IA, Sora, Runway, Midjourney. Você já viu esses vídeos? Eles são fascinantes e oníricos. Você pede para a IA fazer um vídeo de um urso andando na cidade. O vídeo começa o urso anda, mas de repente, o urso ganha uma terceira perna. Depois, ele se transforma em um carro. Depois, o prédio ao fundo derrete e vira uma árvore. Por que a IA faz isso? Porque a IA não entende a física. Ela não sabe que ursos não viram carros. Ela entende de probabilidade de pixel. Ela está adivinhando o próximo quadro com base no quadro anterior, mas sem um modelo de verdade subjacente. O sonho humano funciona exatamente da mesma maneira. O seu cérebro é uma IA generativa biológica. Ele está prevendo o próximo momento da sua alucinação baseada na probabilidade emocional. Estou com medo. Probabilidade alta de aparecer um monstro. Estou fugindo. Probabilidade alta de as pernas ficarem pesadas. Não há física de Newton governando isso. Há apenas física de associação. Se você tentar impor a física real, controle, você está lutando contra o algoritmo gerador. É por isso que as mãos são tão estranhas no sonho. Um teste de realidade olhe para suas mãos. No sonho, suas mãos podem ter 6D, ou ser feitas de borracha, ou mudar de tamanho. Isso acontece porque a mão é um objeto complexo com muitas articulações. Para o cérebro manter a imagem estável de uma mão em 3D enquanto ela se move, exige muito cálculo geométrico. O cérebro preguiçoso do sono REM diz: é apenas uma mão, coloque um monte de dedos aí e pronto. Ele captura o conceito de mão, mas falha na geometria da mão. Outro ponto fascinante da física onírica é a gravidade emocional. No mundo real, a gravidade é constante. No sonho, a gravidade é variável. Muitos sonhadores lúcidos relatam que voar é difícil no começo. Eles tentam voar, mas caem, ou voam muito baixo, ou ficam presos em fios elétricos invisíveis. Isso acontece porque o cérebro não tem um modelo de física de voo. Nós nunca voamos na vida real, então não temos memória muscular disso. O cérebro improvisa o voo, baseando-se na sua expectativa e confia. Se você duvida, você cai. A física responde à psicologia. É um universo onde a crença altera a matéria instantaneamente. Isso soa como um superpoder, mas é também a armadilha que impede o controle perfeito. Porque nós, seres humanos, somos criaturas de dúvida. No momento em que você tenta controlar o sonho perfeitamente, você começa a se preocupar se vai conseguir manter o controle. Essa pequena semente de dúvida, será que a parede vai sumir? Entra no algoritmo generativo, e a resposta do algoritmo é fazer a parede sumir. O seu medo de perder o controle cria a perda de controle. É um sistema de feedback instantâneo. Na realidade física, se eu tiver medo que a ponte caia, a ponte não cai, porque a engenharia é sólida. No sonho, se eu tiver medo que a ponte caia, ela cai, porque a ponte é feita do meu medo. Portanto, o controle perfeito exigiria um controle emocional perfeito e uma ausência total de dúvida subconsciente. Algo que nenhum ser humano, nem mesmo monges zen experientes, consegue manter 100%. Há também a questão da luz e dos interruptores. Outro teste de realidade famoso. Tente acender a luz. No sonho, você aperta o interruptor, mas a luz não acende, ou acende muito fraca. Por que essa falha física específica? Porque o nível de luminosidade no sonho não é um cálculo de fótons e eletricidade. A luz do sonho é, na verdade, o nível de clareza da sua consciência e o seu humor. Sonhos escuros geralmente refletem estados de confusão ou medo. Tentar mudar a iluminação do ambiente exige mudar o seu estado emocional interno, não apenas apertar um botão imaginário. O sonhador lúcido iniciante tenta apertar o botão, ação física, e falha, porque a regra do sonho é emocional. Para acender a luz, ele teria que sentir clareza. Isso demonstra que a interface de usuário do sonho não é tátil, é empática. Tentar controlar o sonho como quem controla um videogame com joystick e botões é usar a ferramenta errada. E é por isso que a maioria das tentativas de arquitetar sonhos falha. Você não constrói um sonho com tijolos, você constrói com sentimentos. E sentimentos são fluidos,
caóticos e difíceis de represar. E, finalmente, temos o limite biológico da energia. O cérebro consome cerca de 20% da energia do corpo, mesmo sendo apenas 2% da massa. Durante o sono REM, o consumo de glicose no cérebro é tão alto, ou até mais alto, do que quando estamos acordados resolvendo problemas de matemática. Construir um mundo inteiro custa caro. Se o seu cérebro tentasse renderizar cada folha da árvore, cada reflexo na água e cada letra do livro com perfeição física, o consumo de energia dispararia. A evolução otimizou o sonho para ser bom o suficiente. Ele só precisa ser real o suficiente para enganar você e fazer você sentir a emoção necessária para processar a memória. A perfeição gráfica é um desperdício evolutivo. Quando você, com sua lucidez, exige perfeição. Quero ver os poros na pele desta pessoa. Você está indo contra a programação de eficiência energética de milhões de anos. O cérebro muitas vezes reage a essa demanda excessiva simplesmente acordando você. É o mecanismo de segurança contra o superaquecimento cognitivo. O usuário está exigindo demais da GPU. Encerrar simulação. E você acorda na sua cama, frustrado, com o sonho perfeito dissolvendo-se em névoa. Portanto, a física do sonho é a física da impermanência. É um mundo feito de areia movediça mental. Relógios derretem, textos mudam, paredes somem e a gravidade obedece ao medo. Tentar controlar isso com precisão militar é como tentar esculpir uma estátua perfeita em água corrente. Você pode dar forma momentânea, mas o fluxo sempre vence. Mas se a física é instável, o que dizer daqui? Na próxima sessão, vamos entrar na batalha dos neurotransmissores. Vamos descobrir por que a parte do seu cérebro responsável pela lógica e pelo controle, o CEO da sua mente, é quimicamente lobotomizada toda vez que você entra no REM. Você vai entender que tentar ser lógico no sonho é lutar contra a própria sopa química que banha seus neurônios. Preparem-se. A guerra entre a razão e a emoção está prestes a começar. Nas sessões anteriores, nós olhamos para o sonho como um problema de software gráfico e de física computacional. Vimos que o motor de renderização do cérebro é instável, economiza energia e improvisa a realidade, o que faz com que relógios derretam e textos mudem. Isso já seria suficiente para dificultar o controle perfeito. Mas a barreira real, a barreira que torna a arquitetura de sonhos um desafio, não é apenas computacional, ela é química. Para entender por que é tão difícil manter o controle do seu sonho, por que você frequentemente esquece que está sonhando e volta a seguir o roteiro absurdo do subconsciente, nós precisamos olhar para a sopa molecular em que os seus neurônios estão mergulhando agora mesmo. O cérebro não é apenas uma máquina elétrica feita de faíscas. É uma máquina química feita de fluxos líquidos. Quando você entra no estado de sonho, especificamente no sono REM, movimento rápido dos olhos, a química do seu cérebro sofre uma alteração tão drástica que, se acontecesse enquanto você estivesse acordado, você seria diagnosticado com um surto psicótico grave. O sonho não é apenas pensar enquanto dorme. O sonho é um estado biológico alterado, fundamentalmente hostil à lógica linear e ao controle executivo. Vamos começar analisando os ingredientes desse coquetel onírico. Quando você adormece e mergulha no REM, um grupo de células no tronco cerebral começa a bombear grandes quantidades de um neurotransmissor chamado acetilcolina. A acetilcolina é o combustível da alucinação. Ela excita o córtex visual, a parte do cérebro que processa imagens. É por isso que os sonhos são tão vividamente visuais. É por isso que as cores parecem mais brilhantes, as paisagens mais vastas. O seu cérebro está sendo inundado com o químico da percepção. Ao mesmo tempo, a acetilcolina estimula as áreas motoras. Embora o corpo esteja paralisado, o comando cerebral está ativo. E, crucialmente, o sistema límbico, que é o cérebro emocional primitivo. Se parássemos por você estaria em um estado de alta energia, vendo coisas e sentindo. Mas aqui está o pulo do gato evolutivo. Ao mesmo tempo que a acetilcolina sobe, dois outros neurotransmissores vitais são desligados abruptamente. A torneira fecha completamente. Estou falando da noradrenalina, ou norepinefrina, e da serotonina. Esses nomes são familiares, mas suas funções são a chave do nosso problema. A noradrenalina é o químico do foco, da atenção, da vigilância e, mais importante, da memória linear. É ela que permite que você se lembre do que fez há 5 minutos e planeje o que vai fazer daqui a 5 minutos. A serotonina é o químico da regulação do humor e da satisfação, mas também é vital para a tomada de decisão racional. Durante o sonho REM, os centros que produzem esses químicos, o locus coeruleus e os núcleos da RAF, ficam praticamente silenciosos. O resultado? O seu cérebro está hiperativo visualmente e emocionalmente.
muita acetilcolina, mas está completamente desprovido de foco, memória de curto prazo e julgamento crítico, sem noradrenalina e serotonina. Isso leva a um fenômeno anatômico que os neurocientistas chamam de hipofrontalidade transitória. Vamos traduzir isso. A parte da frente do seu cérebro, logo atrás da sua testa, é o córtex pré-frontal dorsolateral. Vamos chamá-lo de CEO, o diretor executivo. É essa área que diz: isso não faz sentido. Eu não devo tirar a roupa em público. Porcos não voam. É a sede da lógica, da moral, do planejamento e da noção de eu autobiográfico. Durante o sono REM, devido à falta de noradrenalina, o CEO vai dormir. Ele fica offline. A atividade metabólica nessa área despenca. Enquanto isso, a amígdala, o centro do medo, da raiva, da ansiedade e do desejo sexual, está acesa como uma árvore de Natal, operando 30% mais forte do que quando você está acordado. Então, qual é o cenário? O diretor executivo, lógica, foi trancado no armário. O animal selvagem, emoção, está no comando da sala de controle. E o projetor de filmes, visual, está rodando na velocidade máxima. É por isso que os sonhos são bizarros e nós aceitamos a bizarrice. No sonho, você vê um elefante cor-de-rosa na sala de estar da sua avó. Se o seu córtex pré-frontal estivesse ligado, como vigília, ele diria: impossível, elefantes não são rosa e não cabem na sala. Isso é uma alucinação. Mas como o CEO está desligado, a amígdala apenas diz: um elefante. Sinto curiosidade, medo. E você aceita a realidade absurda sem questionar. Essa aceitação passiva é a configuração padrão do sono. É uma lobotomia reversível que ocorre todas as noites. Agora, insira o sonho lúcido e a tentativa de controle perfeito nessa equação que ter um sonho lúcido significa biologicamente forçar a reativação do córtex pré-frontal dorsolateral no meio do sono. É tentar acordar o CEO enquanto a festa química ainda está rolando. Estudos de ressonância magnética mostram que, quando alguém se torna lúcido, eu estou sonhando. Há um pico súbito de atividade na parte frontal do cérebro. As ondas cerebrais mudam para a frequência gama, 40 Hz, que é associada a alta concentração e consciência. Mas isso cria um estado de guerra civil química. Você está tentando impor a lógica, que requer noradrenalina, em um ambiente que foi projetado para suprimi-la. Aqui está o paradoxo cruel. Para aumentar o seu controle sobre o sonho, você precisa aumentar a sua lucidez e sua capacidade crítica. Mas, para aumentar a capacidade crítica, o cérebro precisa liberar mais noradrenalina e ativar o sistema de vigília. Se você ativar demais, você acorda. O equilíbrio químico bascula para o lado da vigília. A paralisia do sono se rompe e você abre os olhos na sua fim do sonho. Por outro lado, se você não ativar o suficiente, a maré de acetilcolina e a atividade da amígdala lavam a sua lógica. Você tem um momento de lucidez. Estou sonhando, vou voar. Mas 30 segundos depois, você se distrai com algo emocional, um personagem atraente, um monstro, uma comida, e esquece que está sonhando. O CEO adormece de novo, seduzido pela química do REM. É por isso que o controle perfeito é impossível de sustentar. Você está lutando contra a gravidade biológica. Manter o córtex pré-frontal ligado dentro do REM é energeticamente custoso e quimicamente instável. É como tentar manter uma vela acesa no meio de um furacão. Você pode proteger a chama por alguns minutos, mas, eventualmente, ou o vento apaga a chama, perda de lucidez, ou você tem que fechar a janela do furacão. Acordar. O estado híbrido de alta emoção plus alta lógica não é natural. Na verdade, ele se assemelha a certos estados psicodélicos induzidos por substâncias como LSD ou psilocibina, onde a pessoa vê alucinações, mas mantém um observador consciente. Porém, no sonho, a tendência à dissolução do ego é muito mais forte. Além disso, o fato de a amígdala estar hiperativa explica por que o controle emocional é tão difícil. No filme A Origem, os personagens treinam para serem arquitetos frios e calculistas. Mas, na prática, tentar controlar um sonho é tentar fazer cálculo diferencial enquanto você está tendo um ataque de pânico ou um orgasmo. A intensidade emocional do sonho é visceral. Digamos que você fique lúcido e decida: vou criar uma praia calma. Mas de repente, sua amígdala, que está hipersensível, detecta uma microameaça ou uma memória triste. Como o filtro lógico é fraco, essa emoção se manifesta instantaneamente como uma tempestade na sua praia. Você tenta lutar contra a tempestade com a lógica. Pare de tempestade. Mas a tempestade é feita da sua própria emoção. Quanto mais você luta, mais ansioso. Quanto mais ansioso fica, mais forte a tempestade se torna. É um loop de feedback negativo instantâneo. O controle perfeito exige
exige desapego emocional. Mas o estado químico do REM é o oposto do desapego. É imersão total. É por isso que muitos sonhadores lúcidos relatam, quando tentam mudar o sonho com muita força ou ambição, o sonho colapsa ou se volta contra ele. O cenário se desfaz em estática cinza, ou os personagens começam a gritar. É o sistema reagindo ao conflito entre a ordem que você está tentando impor, o caos, que é a natureza do REM. Há também a questão da memória de trabalho, limitada pela química. Para controlar um sonho perfeitamente, você precisa manter o seu plano. Primeiro vou voar, depois vou encontrar o Einstein, depois vou perguntar a fórmula da gravidade quântica. Isso exige memória prospectiva, mas, lembre-se, a noradrenalina está baixa, a memória de curto prazo está falhando. O que acontece na prática? Você fica lúcido, você voa, é incrível, e então, você vê algo brilhante no chão, ou alguém te chama. Como sua memória de trabalho é fraca, você se distrai. O plano de encontrar Einstein evapora instantaneamente. Você segue o objeto brilhante. 5 minutos depois, você acorda e pensa: droga, eu esqueci o meu objetivo. Não é falta de disciplina, é falta de... O seu cérebro onírico tem a capacidade de atenção de um peixinho dourado ou de uma criança de 2 anos. Tentar impor um plano complexo de engenharia de realidade a essa mente infantil é uma batalha perdida. O controle que conseguimos ter é fragmentado, episódico e frágil, e há uma razão evolutiva profunda para isso. Por que a natureza projetou o sono REM dessa maneira? Por que desligar a lógica e ligar a emoção? A teoria mais aceita hoje é que o sonho serve para processamento emocional, consolidação de memória. Durante o dia, você vive trauma, medo e à noite, o cérebro digere isso. Ele precisa pegar a memória do acidente de carro e retirar a emoção dolorosa para que vire apenas memória. Para fazer isso, ele reativa a memória emocional, a amígdala, em um ambiente seguro, paralisia do sono, e sem o julgamento crítico, pré-frontal, que poderia reprimir a memória. O sonho é uma terapia noturna, ele precisa ser caótico, ele precisa fazer associações livres e bizarras para conectar ideias novas. Se você entra lá com sua lógica de vigília e começa a controlar tudo, a limpar a bagunça, a endireitar as paredes e silenciar os monstros, você pode estar, na verdade, sabotando o processo terapêutico. Você está impedindo o cérebro de fazer a faxina necessária. O sistema luta contra o seu controle porque o controle é antitético à função do sonho. O sonho quer explorar o inusitado. O controle quer impor o conhecido. O sonho quer curar através da emoção. O controle quer reprimir através da razão. É por isso que o controle perfeito é impossível, porque o seu cérebro não está quebrado quando gera sonhos caóticos. Ele está funcionando exatamente como deveria. A lucidez excessiva é que é a anomalia. Isso nos leva a considerar a natureza do antagonista no sonho. Muitas pessoas que tentam controlar seus sonhos relatam a presença de figuras sombrias ou resistentes. Você tenta atravessar uma porta e um segurança onírico bloqueia. Você tenta voar e uma mão te puxa para baixo. Você grita: isso é um sonho, e todos os personagens param, olham para você com rostos demoníacos e dizem: não, não é. Freud chamaria isso de repressão. Jung chamaria de sombra. A neurociência chama de projeção da expectativa e conflito cognitivo. Como a amígdala, medo, está no... Qualquer tentativa de controle que gere incerteza é traduzida como uma ameaça. O seu desejo de controlar implica que há algo fora de controle. O cérebro materializa esse algo como um monstro ou um obstáculo. Você está jogando xadrez contra si mesmo, mas o outro você tem acesso a todos os seus medos subconscientes e joga sem seguir as regras da lógica. É uma batalha assimétrica. O lado lógico, você lúcido, está desarmado quimicamente. O lado emocional, o sonho, está dopado com esteroides. Tentar vencer essa guerra pela força bruta, tentando subjugar o sonho à sua vontade perfeita, geralmente resulta em pesadelos de paralisia ou no despertar súbito com o coração acelerado. Portanto, a guerra química no seu cérebro define o limite máximo do que é possível. Podemos navegar nos sonhos? Sim. Podemos influenciar a direção? Sim. Como um marinheiro ajusta as... Mas controlar as ondas e o vento, o tecido do sonho? Impossível. O oceano químico é vasto demais. E nosso barco lógico é pequeno demais. Nós somos convidados no teatro da nossa própria mente, não os donos. Mas se a química e a física impedem o controle, o que dizer da psicologia profunda? O que dizer daquele outro que parece habitar nossos sonhos? Aquele roteirista invisível que cria histórias que nunca imaginamos conscientemente. Na próxima sessão, vamos mergulhar na psicologia do inconsciente rebelde. Vamos ver por que o sonho é um espelho onde muitas vezes vemos um estranho. E por que, talvez, tentar controlar esse estranho seja a pior coisa que podemos fazer. Preparem-se. Vamos sair dos neurotransmissores e entrar nos arquétipos. A coisa vai ficar pessoal. Até agora, nós dissecamos o sonho como se fosse uma máquina defeituosa. Olhamos para os chips gráficos instáveis do córtex visual
e para o combustível químico desequilibrado dos neurotransmissores. Concluímos que o hardware e a química do cérebro conspiram contra a estabilidade necessária para um controle perfeito. Mas, mesmo que tivéssemos um supercomputador no lugar do cérebro e uma injeção química perfeita para estabilizar a lógica, ainda enfrentaríamos um obstáculo final. Um obstáculo que não é feito de átomos, mas de identidade. Um obstáculo que vive nas sombras da sua própria psique. Para entender por que é impossível controlar totalmente os seus sonhos, você precisa responder a uma pergunta em assombrado filósofos desde a Grécia Antiga. Quem está escrevendo? Quando você está acordado, você tem a sensação de agência. Você decide levantar o braço, e o braço levanta. Você decide pensar em uma maçã, e a imagem da maçã aparece. Você é o autor dos seus pensamentos. Mas no sonho, a história é diferente. Você está andando por uma rua que nunca viu. Você encontra uma pessoa que nunca conheceu. Essa pessoa conta uma piada que você nunca ouviu, e você ri. Você é genuinamente surpreendido pela... Pare e pense no absurdo disso. Quem contou a piada? Foi você. Quem ficou surpreso? Foi você. Como é possível que a mesma mente crie a informação e, simultaneamente, desconheça a informação que acabou de criar, a ponto de ser surpreendida por... Isso prova a existência de um outro. Um arquiteto silencioso, um roteirista oculto que vive nos porões da sua mente, trabalhando incansavelmente enquanto a sua consciência, o eu, dorme ou assiste passivamente. Psicanalistas como Freud chamaram isso de inconsciente. Carl Jung chamou de sombra. A neurociência cognitiva chama de processamento modular autônomo. Não importa, o fato é que esse outro não gosta de ser controlado. E quando você entra no sonho lúcido e tenta tomar o volante, você não está apenas lutando contra a química. Você está iniciando uma guerra territorial contra uma inteligência autônoma que é muito mais rápida, mais criativa e, às vezes, mais agressiva do que você. Este é o fenômeno do inconsciente rebelde. Muitos sonhadores lúcidos relatam uma experiência perturbadora. Eles ficam lúcidos no meio de um sonho. Eles olham para os personagens ao redor, talvez amigos, familiares ou estranhos na rua, e anunciam triunfantemente: vocês não são reais, isso é um sonho, eu estou no comando. A reação dos personagens oníricos raramente é de concordância. Muitas vezes, os personagens param o que estão fazendo. Eles olham para o sonhador com uma expressão fria, hostil, às vezes demoníaca. O cenário escurece. A atmosfera fica pesada. Os personagens podem dizer coisas como: você não devia saber disso. Ou, calhe a boca e volte a dormir. Em alguns casos, eles atacam o sonhador, forçando-o a acordar. Por que isso acontece? Porque a sua própria mente criaria projeções que defendem a ilusão do sonho com tanta ferocidade. Para entender isso, precisamos olhar para a biologia evolutiva. Precisamos perguntar: para que serve o sonho? Durante décadas, pensamos que o sonho era inútil. Mas a teoria dominante hoje, proposta pelo psicólogo evolutivo Antti Revonsuo, é a teoria da simulação de ameaça. Pense nos seus ancestrais há 50 mil anos. A vida era perigosa. Leões, cobras, precipícios, guerras tribais. A sobrevivência dependia de reflexos rápidos. A teoria sugere que o sonho é um simulador de realidade virtual projetado pela seleção natural para treinar sobrevivência. À noite, quando você está seguro na caverna, o seu cérebro roda simulações de piores cenários. Ele coloca você sendo perseguido por um urso. Ele coloca você caindo de um penhasco. Ele coloca você nu na frente da tribo. Morte social. O objetivo do sonho não é ser divertido. O objetivo é ser difícil. O cérebro quer que você sinta medo. Ele quer que você sinta ansiedade. Ele quer que você treine a sua resposta de luta ou para que o treinamento funcione, você tem que acreditar que é real. Se você souber que é um simulador, você não vai sentir o medo real e não vai criar as conexões neurais de sobrevivência. Agora, imagine que você entra nesse simulador com a sua lucidez e seu controle perfeito. O urso aparece. Em vez de correr, o treino correto, você decide voar e transformar o urso em um gatinho. Você venceu o sonho. Você se sentiu poderoso. Mas do ponto de vista do seu cérebro evolutivo, você acabou de trapacear no exame. Você estragou a simulação. Você desperdiçou uma noite de treinamento vital. O outro, o sistema que gera o sonho, percebe a sua lucidez como um vírus, uma anomalia que está destruindo a função biológica do sono. Então, o sistema reage. Ele aumenta a dificuldade. Ele cria monstros que não podem ser transformados. Ele cria ventos que impedem você de voar. Ou, como último recurso, ele ejeta você da simulação, acorda você, para proteger a integridade do sistema. Tentar controlar perfeitamente os sonhos é lutar contra milhões de anos de programação evolutiva que dizem: o sonho deve ser um desafio, não um parque. É por isso que o controle é instável. O sistema luta para restaurar o caos, porque é no caos que aprendemos a sobreviver.
Além da biologia, há a questão do poder de processamento. Nós tendemos a achar que o nosso eu consciente, a voz na sua cabeça que está ouvindo este vídeo, é o dono do cérebro. Mas a neurociência nos mostra que a consciência é apenas a ponta do iceberg. É uma interface de usuário lenta e serial. A consciência processa cerca de 40 a 50 bits de informação por segundo. É lento. O inconsciente processa cerca de 11 milhões de bits por segundo. É ele que bate o seu coração, digere a sua comida, regula os hormônios e gera o sonho. O sonho é criado por uma superinteligência interna, capaz de renderizar mundos 3D, compor músicas originais, inventar diálogos complexos e gerar texturas visuais, tudo em tempo real. Quando você tenta controlar o sonho, você está tentando usar o seu processador consciente, lento, 40 bits, S, para dominar o processador inconsciente, rápido, 11 milhões bits, S. É como tentar dirigir um carro de Fórmula 1 usando comandos de voz com um atraso de 10 segundos. Você não consegue acompanhar. Digamos que você decida: quero criar uma catedral gótica no meu sonho. A sua mente consciente tem a ideia, catedral, mas ela não sabe onde colocar cada tijolo, cada vitral, cada sombra. Quem sabe fazer isso é o inconsciente. Então você delega a tarefa. Você diz ao sonho: faça uma catedral. O inconsciente constrói a catedral instantaneamente. É impressionante. Mas como ele é autônomo e rebelde, ele adiciona detalhes que você não pediu. Ele coloca gárgulas que se mexem. Ele faz o chão ser de água. Ele faz o teto ser feito de ossos. Você diz: não, eu queria uma catedral normal, mas você não tem largura de banda para desenhar cada tijolo conscientemente. Você depende do motor de renderização do inconsciente. E o inconsciente tem o seu próprio estilo artístico, que é surrealista e simbólico. Você não pode ter controle perfeito porque você é obrigado a terceirizar a construção do mundo para uma parte da sua mente que não obedece às suas ordens. É como um diretor de cinema gritando com uma equipe de efeitos especiais que está alucinada. O resultado nunca será exatamente o que o diretor queria. Será uma mistura estranha entre a ordem consciente e o caos criativo. Isso nos leva ao fenômeno do espelho, o teste supremo da dissociação de identidade. Se você quer ver o estranho face a face, tente olhar no espelho durante um sonho lúcido. Na vida real, o espelho reflete a luz. É física simples. No sonho, não há luz e não há reflexo. O cérebro tem que inventar o que está no espelho. O que ele inventa? Ele inventa a sua autoimagem. Mas a sua autoimagem não é fixa. Ela é fluida, baseada em como você se sente no momento. A maioria das pessoas, ao olhar no espelho no sonho, vê algo perturbador. O rosto está derretendo. Os olhos são negros. Metade do rosto é velho. A outra metade é jovem. Ou, pior, é o rosto de outra pessoa. Por que isso acontece? Porque não conseguimos nem controlar a nossa própria aparência. Porque a identidade no sonho é dissociada. Para sonhar, o cérebro afrouxa as amarras do eu. As fronteiras entre você e o mundo se dissolvem. Quando você tenta forçar essa identidade de volta diante de um espelho, o sistema entra em colapso cognitivo. Ele projeta a sombra junguiana. Ele projeta seus medos sobre envelhecimento, sobre identidade, sobre monstruosidade. O espelho onírico não mostra quem você é, mostra quem você tem medo de ser. Tentar controlar essa imagem exige um controle absoluto sobre sua autoestima e subconsciente, algo que leva uma vida inteira de terapia para arranhar, e que é impossível de manter perfeitamente durante o sono REM. Existe também o conceito de expectativa reversa. O inconsciente funciona muito como o gênio da lâmpada maligna. Ele atende ao seu pedido, mas distorce a intenção. Isso acontece porque, no mundo mental, pensar em algo é invocar algo. Se você pensa: eu quero voar, mas não quero cair, o inconsciente ouve a palavra cair. Ele visualiza a queda. E como no sonho a visualização cria a realidade, você cai. O seu esforço para controlar cria o fracasso do controle. Isso é conhecido na psicologia como a teoria do processo irônico. Quando tentamos suprimir um pensamento, não pense em um urso branco, ele se torna o único pensamento possível. No sonho, isso é materializado instantaneamente. Se você está num sonho lúcido perfeito e pensa: nossa, está tão estável, espero que nenhum monstro apareça para estragar. Bum! O monstro aparece. Você o criou. O seu medo de perder o controle criou a perda. O estranho no espelho não é um demônio externo. É a parte da sua mente que escuta os seus medos sussurrados e os transforma em realidade 3. Como você não consegue parar de ter pensamentos intrusivos, ninguém consegue controlar 100% dos seus pensamentos o tempo todo. Você não consegue impedir que o sonho seja contaminado por esses pensamentos. A perfeição exige uma pureza mental que o ser humano não possui. Nossa mente é barulhenta, contraditória e cheia de dúvidas. O sonho é apenas um espelho de alta fidelidade desse ruído interno. E, finalmente, devemos considerar o risco da arrogância. Muitas culturas antigas, dos xamãs siberianos aos tibetanos do yoga dos sonhos, praticam o sonho lúcido, mas eles sempre alertam: não tente dominar o sonho, tente aprender com ele. Eles entendem que o sonho é maior do que o ego. Na visão científica moderna, podemos traduzir isso: o sonho é um processo de otimização de rede neural complexo.
Quando tentamos impor nossa vontade pequena e limitada, eu quero voar e ter superpoderes e transar com celebridades, sobre esse sistema vasto e antigo, estamos sendo infantis. Estamos usando um supercomputador quântico para jogar Pac-Man. O inconsciente rebelde luta contra o controle porque ele tem trabalho a fazer. Ele tem memórias para consolidar, traumas para curar, criatividade para gestar. Quando forçamos a lucidez e o controle o tempo todo, podemos estar interferindo nesses processos vitais. Alguns sonhadores lúcidos frequentes relatam cansaço mental ao acordar. Eles não descansaram. Eles passaram a noite trabalhando. O cérebro pode eventualmente bloquear a lucidez simplesmente para conseguir descansar. Ele nos chuta para fora do banco do motorista para que o piloto automático possa fazer a manutenção do... Portanto, o inconsciente rebelde não é um inimigo. Ele é o sistema imunológico da sua mente. Ele protege a integridade da sua psique contra o excesso de controle consciente. Nós vivemos em uma sociedade obcecada por controle. Queremos controlar nosso peso, nosso tempo, nossas finanças, nossos relacionamentos. O sonho é o último refúgio da liberdade é o último lugar onde o caos reina. Talvez seja impossível controlar os sonhos com perfeição não por uma falha, mas por um design inteligente da evolução. Precisamos de um lugar onde não somos os chefes. Precisamos de um lugar onde podemos ser surpreendidos por nós mesmos. O estranho no espelho é assustador, sim, mas ele é também a fonte de toda a arte, de toda a intuição e de toda a magia que a lógica fria não consegue produzir. Mas a nossa jornada não acaba aqui. Se o controle consciente é rejeitado pelo inconsciente, e se a batalha química é perdida, o que acontece quando a mente fica presa no meio do caminho? O que acontece quando você acorda, mas o corpo não? Ou quando você pensa que acordou, mas ainda está sonhando? Na próxima sessão vamos explorar as zonas de perigo. Vamos falar sobre a paralisia do sono e os falsos despertares. Vamos ver o que acontece quando a simulação falha e deixa você preso no buffer de carregamento, onde os monstros não são apenas imagem, mas presenças físicas no seu quarto. Preparem-se. O sonho pode ser um parquinho, mas a fronteira do despertar é um campo minado. Até este ponto da nossa jornada, falamos sobre o sonho como um campo de batalha entre a sua vontade consciente e a biologia do seu cérebro. Discutimos a física instável que derrete relógios, a guerra química que desliga sua lógica e o inconsciente rebelde que povoa seus sonhos com personagens autônomos. Tudo isso sugere que o controle perfeito é tecnicamente impossível, mas há uma camada mais profunda e perturbadora nessa discussão. Se você persistir, se você tentar hackear o sistema com força bruta para obter esse controle, você pode acabar caindo nas zonas de fronteira. Você pode acabar travando o sistema operacional da sua mente em um estado de glitch aterrorizante. Nesta sessão, vamos explorar o preço da tentativa de onipotência. Vamos falar sobre o que acontece quando o mecanismo de segurança do sono falha ou é confundido pela sua lucidez. Vamos entrar no território da paralisia do sono e dos falsos despertares. As armadilhas finais que provam que a mente humana não foi feita para brincar de Deus sem consequência. Vamos começar com a paralisia do sono. Para entender isso, precisamos voltar à engenharia básica do sono. Quando você entra no sonho profundo, o seu cérebro toma uma medida de segurança vital. O tronco cerebral libera dois neurotransmissores inibitórios poderosos, o GABA e a glicina, que descem pela medula espinhal e desligam os neurônios motores. Isso causa uma atonia muscular total. Basicamente, o cérebro desconecta o joystick do corpo. Por que ele faz isso? Para sua proteção. No sonho, você está correndo, lutando, voando. Se o corpo não estivesse paralisado, você agiria fisicamente. Pularia da cama, socaria a parede ou correria para a rua. A paralisia é o cinto de segurança que mantém você vivo enquanto sua mente viaja a 1000 por hora. Normalmente, esse mecanismo funciona em perfeita sincronia. Você acorda e o cérebro religa os músculos instantaneamente. Mas, sonhadores lúcidos e pessoas que tentam manipular seus ciclos de sono, técnicas como WILD, Wake-Induced Lucid Dreaming, frequentemente quebram esse sincronismo. Você acorda mentalmente. Sua consciência volta online. Você abre os olhos e vê o seu quarto. Mas o interruptor químico da atonia ainda está ligado. O corpo não recebeu o memorando. Você tenta levantar o braço e nada acontece. Você tenta gritar e nenhum som sai. Você sente um peso esmagador no peito, como se o ar tivesse se tornado chumbo. Você está preso em um caixão de carne, consciente, mas imóvel. Se fosse apenas uma questão física, seria desconfortável, mas suportável. O problema é que o cérebro odeia a ambiguidade. Lembre-se do que dissemos antes. O cérebro é uma máquina de fazer sentido. Quando ele se vê paralisado e vulnerável, a amígdala, o centro do medo, entra em pânico. Ela dispara um alarme de perigo iminente. O cérebro consciente pergunta: por que estou paralisado? Por que sinto medo? E o motor de renderização do sonho, que ainda está meio ativo, já que é um estado híbrido, fornece uma resposta visual para justificar o medo. Ele projeta uma alucinação. É por isso que a paralisia
paralisia do sono é quase universalmente acompanhada pela visão de um intruso. Em todas as culturas, em todas as eras, as pessoas descrevem a mesma coisa: uma sombra no canto do quarto, uma velha bruxa sentada, a pisadeira no folclore brasileiro, um demônio, um alienígena. Isso não é sobrenatural, é neurológico. É a sua mente projetando uma ameaça externa para explicar a sua vulnerabilidade. O controle perfeito que você buscava se transforma no oposto absoluto, a impotência total. Você queria ser o rei do sonho, mas acabou se tornando a vítima de uma alucinação projetada sobre a. Isso serve como um aviso biológico. A barreira entre o sono e a vigília existe por um motivo. Tentar derrubá-la ou controlá-la conscientemente cria monstros. O sistema não lida bem com a ambiguidade. Ou você está dormindo, ou está acordado. O meio-termo é um lugar de horror. Mas existe uma armadilha ainda mais sutil e psicologicamente perigosa do que a paralisia. A paralisia assusta o falso despertar engana a alma. Imagine isto: você está tendo um sonho lúcido, você voa, se diverte, aí você decide que é hora de acordar. Você sente a transição, você abre os olhos na sua cama, a luz da manhã entra pela janela, você se espreguiça, você levanta, vai ao banheiro, escova os dentes, você pega o celular e checa as mensagens. Tudo parece perfeitamente normal. A física parece estável, o controle parece ter acabado. De repente você nota algo estranho. O reflexo no espelho pisca para você. Ou a pasta de dente tem gosto de areia. Um arrepio sobe pela espinha. Você faz um teste de realidade. Você tenta atravessar a mão pela parede e a mão atravessa. O horror toma conta. Você não acordou. Você ainda está sonhando que acordou. Então você grita e acorda de novo. Você está na cama, coração acelerado. Foi só um falso despertar. Você levanta, vai para a cozinha, faz café, você fala com seu parceiro ou parceira. E aí, o seu parceiro vira para você com o rosto derretido e diz: você nunca vai sair daqui. Você acorda de novo, e de novo. Isso são os loops de falsos despertares. É uma experiência relatada frequentemente por sonhadores lúcidos avançados que tentam exercer muito controle. Parece que o inconsciente, percebendo que você está tentando controlar o cenário fantástico, voar, cidades mágicas, decide mudar a tática. Ele para de lutar contra você com monstros e passa a lutar com o tédio. Ele simula a realidade mais mundana possível, o seu quarto, a sua rotina, para fazer você baixar a guarda. Ele simula o despertar, para fazer você entregar o. Ok, você quer estar consciente? Então tome esta simulação perfeita do seu quarto e acredite que acordou. Assim você para de tentar manipular a gravidade. É uma tática de pacificação do inconsciente. O perigo aqui é a dissolução da realidade. Quando você tem muitos falsos despertares, ou quando seus sonhos lúcidos se tornam muito realistas, você começa a perder a confiança no seu sentido. Isso é explorado brilhantemente no filme A Origem. A personagem Mal perde a capacidade de distinguir o sonho da realidade. Ela acredita que a vida real é o sonho e que a única maneira de acordar é se matar. Na vida real, sonhadores lúcidos obsessivos relatam uma sensação de desrealização durante o dia. Eles olham para o mundo real e pensam: será que isso é matéria sólida? Ou será que se eu me concentrar, a parede vai derreter? Essa dúvida corrosiva ataca a base da sanidade mental. O nosso cérebro evoluiu para confiar na entrada sensorial. Se eu vejo e toco, é real. O sonho lúcido e os falsos despertares quebram esse conceito. Eles provam para o cérebro: ver e tocar não significa nada. Se você alcançasse o controle perfeito do sonho, se conseguisse estabilizar a física, a luz e a textura a 100%, o perigo seria existencial. Você poderia se tornar viciado na simulação. Por que viver em um mundo onde você tem que pagar conta, onde seu corpo envelhece, onde as pessoas te decepcionam e onde a gravidade te prende ao chão, se você pudesse viver em um mundo indistinguível do real, mas onde você é um deus jovem e rico? O filósofo Robert Nozick propôs o experimento da máquina de experiências. Se você pudesse se ligar a uma máquina que lhe desse felicidade perfeita simulada para sempre, você se liga. A maioria das pessoas diz não, porque valorizamos a verdade. Mas se o sonho for perfeitamente controlado, a distinção entre verdade e simulação desaparece. Talvez a impossibilidade biológica de controlar os sonhos seja uma salvaguarda evolutiva contra esse vício. O fato de o sonho ser instável, caótico e bizarro é o que nos faz querer acordar. Se o sonho fosse perfeito, a espécie humana teria morrido de inanição, deitada em cavernas, recusando-se a acordar para caçar. A imperfeição do sonho é o que garante o valor da realidade. Além disso, os falsos despertares mostram a capacidade assustadora do cérebro de simular a memória. Nos falsos despertares, você frequentemente lembra do que tem que fazer naquele dia. Você lembra que tem uma reunião. O cérebro simula não apenas o cenário, mas a biografia do momento. Isso prova que a memória é uma construção fluida. Se tentarmos controlar esse processo, corremos o risco de criar memórias falsas.
Imagine controlar um sonho tão bem que você sonha que teve uma conversa importante com seu chefe. Você acorda e acha que a conversa aconteceu. Você vai para o trabalho e age com base nessa conversa. Você foi traído pela perfeição da sua própria simulação. A falta de continuidade e a falta de lógica dos sonhos normais são marcadores de segurança. São marcas d'água que dizem: isto é uma ficção. Quando tentamos remover essas marcas d'água através do controle lúcido extremo, estamos removendo os avisos de segurança da nossa própria mente. Estamos navegando sem bússola. Há também o aspecto do cansaço neural. O sono serve para limpar toxinas, como a proteína beta-amiloide, através do sistema linfático e restaurar neurotransmissores. Mas o sonho lúcido, a paralisia e os falsos despertares são estados de alta ativação cortical. O cérebro não está descansando, ele está trabalhando horas extras. Pessoas que buscam obsessivamente o controle dos sonhos, muitas vezes sofrem de privação de sono disfarçada. Elas dormem 8 horas, mas acordam exaustas, porque passaram a noite jogando videogame dentro da própria cabeça, em vez de deixar o sistema reiniciar. A paralisia do sono é o sistema gritando: pare de mexer nos botões, deixe-me fazer o meu trabalho. Os falsos despertares são o sistema tentando enganar você para que você relaxe e volte ao modo passivo. São mecanismos de defesa de um órgão que precisa desesperadamente de descanso, lutando contra uma consciência, o ego, que se recusa a desligar. Portanto, o perigo da dissolução não é apenas um risco filosófico, é um risco fisiológico e psiquiátrico. A busca pelo controle perfeito nos leva a zonas cinzentas, onde a biologia falha e a psicologia se fragmenta. O glitch da paralisia e o loop do falso despertar são as barreiras finais. São os muros invisíveis no fim do mapa do videogame, onde a programação começa a falhar. Eles estão lá para nos dizer: volte. Aqui não é lugar para a mente consciente. Nós não fomos feitos para habitar o inconsciente permanentemente. Fomos feitos para mergulhar nele, ser renovados pelo seu caos e emergir de volta para a luz dura e estável da realidade física. Tentar inverter essa ordem, tentar tornar o sonho sólido e a realidade opcional, é um caminho para a loucura. Mas, e se não precisássemos depender apenas do nosso cérebro biológico falho? E se a tecnologia pudesse estabilizar o sonho para nós? E se no futuro pudéssemos usar máquinas externas para gravar, editar e controlar nossos sonhos, sem os riscos da paralisia ou do esquecimento? Na nossa conclusão, vamos olhar para o futuro da neurotecnologia. Cientistas no Japão e já estão usando ressonância magnética e IA para ler imagens de sonhos. Será que a gravação de sonhos é o próximo passo? E será que devemos dar esse passo? Vamos encerrar nossa jornada perguntando se a impossibilidade atual é apenas temporária ou se é uma lei fundamental que nunca deveríamos tentar quebrar. Preparem-se. O futuro da noite está prestes a ser iluminado pela tecnologia. Vamos ver se isso é o amanhecer de uma nova era ou o fim do mistério. Chegamos ao final da nossa jornada pelas paisagens nebulosas e fascinantes do mundo onírico. Passamos a última hora e meia explorando as muralhas biológicas, físicas e psicológicas que tornam o controle perfeito dos sonhos uma tarefa hercúlea, se não impossível, para o cérebro humano não assistido. Vimos que o nosso hardware mental não consegue manter a estabilidade física de um cenário sem dados sensoriais, fazendo relógios derreterem e textos mudarem. Vimos que a guerra química entre neurotransmissores desliga o nosso CEO lógico, o córtex pré-frontal, para permitir a terapia emocional do sono, e vimos que o nosso inconsciente rebelde luta ativamente contra a nossa tentativa de dominação, muitas vezes transformando sonhos lúcidos em pesadelos de paralisia ou em loops frustrantes de falsos despertares. A conclusão científica puramente biológica parece clara. O ser humano não evoluiu para ser o mestre absoluto do seu sonho. A natureza colocou travas de segurança. O sonho deve ser uma experiência de submissão ao caos, não de imposição da ordem. Tentar violar essa regra é lutar contra a própria arquitetura da mente. Mas eu sou um físico, e a história da física é a história de transformar o impossível possível. Nós não fomos feitos para voar, mas construímos aviões. Nós não fomos feitos para falar com alguém do outro lado do planeta, mas inventamos a internet. A biologia é apenas o ponto de partida, não o destino. Se o nosso cérebro sozinho não consegue estabilizar e controlar os sonhos, será que podemos usar a tecnologia para fazer isso por nós? Estamos à beira de uma revolução silenciosa, que vai mudar a definição de privacidade e de realidade. Estamos entrando na era da gravação e engenharia de sonho. O que antes era domínio exclusivo de xamãs e psicanalistas, agora está entrando nos laboratórios de ressonância magnética e nos servidores de inteligência artificial. A pergunta final que devemos fazer não é se podemos treinar a mente para controlar o sonho, mas se podemos construir uma máquina que controle o sonho para nós. Isso não é mais ficção científica distante. Os primeiros passos já foram dados.
Em laboratórios avançados, como os laboratórios ATR em Kyoto, no Japão, e na Universidade da Califórnia, em Berkeley, cientistas já conseguiram realizar o impossível: extrair imagens visuais diretamente do cérebro de uma pessoa adormecida. O processo é fascinante e baseia-se no fato que o sonho é, visualmente, idêntico à vigília. Quando você vê uma maçã acordado, um padrão específico de sangue e eletricidade ilumina o seu córtex visual. Quando você sonha com uma maçã, o mesmíssimo padrão se ilumina. Usando máquinas de ressonância magnética funcional, fMRI, de alta resolução, os cientistas mapearam o cérebro de voluntários por centenas de horas, criando um dicionário personalizado. Padrão A significa carro, padrão B significa pássaro. Depois, eles deixaram os voluntários dormirem no scan. Quando o voluntário entrou no sono REM e começou a sonhar, a máquina leu os padrões de fluxo sanguíneo, os voxels, e alimentou esses dados em uma inteligência artificial. A IA, usando um banco de dados de milhões de imagens do YouTube e da internet, reconstruiu o que a pessoa estava vendo. O resultado: vídeos borrados, oníricos, impressionistas, mas reconhecíveis. Podíamos ver claramente que o sonhador estava vendo pessoa, ou um prédio, ou uma letra do alfabeto. A precisão chegou a 60% para formas básicas. Isso foi há alguns anos. E na tecnologia, alguns anos são uma eternidade. Com a chegada das IAs generativas modernas, como o Sora ou o Midjourney, a capacidade de decodificação vai explodir. Em breve, poderemos ter um capacete de sonhos em nossa mesa de cabeceira. Você acorda de manhã, conecta o capacete ao seu tablet e assiste ao filme das suas aventuras noturnas em 4K. Você poderá ver os monstros que te perseguiram, poderá ver a solução criativa que seu cérebro inventou para poderá reviver o encontro com um ente querido falecido. O sonho deixará de ser uma memória volátil que evapora em segundos. Ele se tornará um arquivo digital, compartilhável, editável e eterno. Mas a tecnologia não vai parar na leitura. Input. O objetivo final é a escrita, output. Se podemos ler o sinal visual, podemos também injetar o sinal. Isso nos leva de volta ao cenário do filme A Origem. Cientistas já conseguiram implantar falsas memórias em ratos usando optogenética, ativando neurônios com luz laser. Já conseguiram fazer com que alguém movesse o dedo de outra pessoa através da internet, usando estimulação magnética transcraniana. No futuro, com interfaces cérebro-computador avançadas com Neuralink, poderemos ser capazes de estabilizar o sonho artificialmente. Se o seu cérebro biológico não consegue manter a imagem de uma parede estável, porque falta noradrenalina, o chip de computador implantado poderia assumir essa função. O chip poderia fornecer a memória de vídeo que falta ao seu cérebro. Nesse cenário ciborgue, o controle perfeito se torna tecnicamente possível. Você poderia selecionar um cenário no seu aplicativo de celular antes de dormir. Hoje quero sonhar que estou voando sobre Marte, com física realista e sem mon. O chip monitoraria seu sono. Assim que você começasse a sonhar, o chip estimularia seu córtex visual com as imagens de Marte e inibiria a sua amígdala para impedir que o medo criasse pesadelos. Você teria, finalmente, o holodeck perfeito. A impossibilidade biológica seria contornada pela engenharia de silício. No entanto, como futurista, é meu dever alertar sobre as sombras que essa luz projeta. Se tornarmos o sonho controlável e gravável, nós o transformaremos em uma mercadoria. O sonho é o último refúgio da privacidade humana. É o único lugar onde você está verdadeiramente sozinho, onde nenhuma corporação pode rastrear seus cliques e nenhum governo pode censurar seus pensamentos. Se conectarmos nossos sonhos à nuvem, essa privacidade acaba. Imagine anúncios ONI. Você está sonhando que está bebendo uma cerveja deliciosa. De repente, a lata de cerveja gira e mostra o logotipo de uma marca real. Você acorda com uma vontade incontrolável de comprar aquela marca. Isso já está sendo testado. Experimentos mostram que se você tocar sons ou cheiros associados a produtos enquanto alguém dorme, a preferência da pessoa por aquele produto aumenta ao acordar. Se tivermos controle tecnológico dos sonhos, quem controlará o controlador? Hackers poderiam invadir seus pesadelos? Empresas poderiam alugar espaço na sua mente enquanto você dorme? A impossibilidade de controlar os sonhos que discutimos hoje pode ser, na verdade, uma proteção evolutiva contra a invasão externa. O caos do sonho protege a santidade da sua mente individual. Além disso, há o risco de perdermos a função terapêutica do sonho. Como discutimos, o sonho serve para processar emoções negativas, simular ameaças e consolidar memórias de forma criativa e desordenada. Se usarmos a tecnologia para limpar os sonhos, para torná-los sempre agradáveis, lógicos e perfeitos, podemos estar criando uma geração de zumbis emocionais.
Se você nunca tiver pesadelos, você nunca treina a coragem. Se você nunca tiver sonhos bizarros e confusos, você pode perder a capacidade de fazer associações criativas fora da caixa. A história da ciência está cheia de descobertas feitas em sonhos caóticos. Dmitri Mendeleev sonhou com a tabela periódica. Elias Howe sonhou com a agulha da máquina de costura sendo uma lança com um buraco na ponta. Paul McCartney sonhou com a melodia de Yesterday. Esses sonhos não foram controlados. Eles foram recebidos. Eles surgiram do caos fértil do inconsciente rebelde. Se Mendeleev tivesse controlado seu sonho para ser um voo de prazer em uma praia tropical, ele nunca teria descoberto a tabela periódica. O controle excessivo mata mata o gênio acidental. Ao tentar domesticar a noite, corremos o risco de esterilizar a fonte da criatividade. Então, qual é o veredito final? É impossível controlar seus sonhos com perfeição? Biologicamente sim, felizmente sim. O seu cérebro é uma floresta selvagem, não um jardim francês podado. A instabilidade, a fusão de tempo e espaço, a falta de lógica, tudo isso não são falhas do sistema. São as características que permitem que sua mente se cure e inove. Tecnologicamente, talvez em breve seja possível, mas o preço será alto. O preço será a entrega da sua autonomia subconsciente a um algoritmo. A minha recomendação, baseada tanto na física quanto na filosofia, é que mudemos o nosso objetivo. Não busquem o controle e a dominação do seu sonho. Essas são palavras de guerra, palavras do ego desperto que quer colonizar tudo. Busquem a lucidez e a navegação. A diferença é sutil, mas vital. O controlador quer que o mar pare de se mexer para que ele possa andar sobre as águas. O navegador aceita que o mar é poderoso e imprevisível e aprende a surfar as ondas. O sonho lúcido ideal não é aquele em que você congela a realidade e dita as regras com punho de ferro. O sonho lúcido ideal é uma dança. Você percebe que está sonhando. Você sorri. Você sugere uma direção. O sonho responde com uma imagem. Você improvisa com. Você conversa com os monstros em vez de tentar destruir. Você pergunta ao cenário: o que você quer me mostrar? Nesse estado de cooperação lúcida, você não luta contra a química do seu cérebro. Você flui com ela. Você não ativa demais o seu córtex pré-frontal a ponto de acordar. Você o mantém num estado de observador maravilhoso. Isso é possível. Isso é saudável. E isso é profundamente transformador. Nós somos exploradores de dois mundos. Temos o mundo da vigília, regido pelas leis implacáveis de Newton e Einstein, onde a gravidade nos prende e o tempo nos mata. E temos o mundo do sonho, regido pelas leis fluidas da emoção e da memória, onde podemos ser infinitos. A beleza da experiência humana reside na alternância entre esses dois estados. Precisamos da rocha sólida da realidade para construir, e precisamos da água fluida do sonho para renovar a alma. Tentar transformar o sonho em rocha, controle perfeito, ou a realidade em água, alucinação, é um erro categoria. Deixe a noite ser a noite. Deixe o mistério existir. No futuro, talvez tenhamos máquinas que gravem nossos sonhos. Será incrível assistir a esses filmes. Mas espero que, mesmo com toda a tecnologia, nunca percamos a capacidade de fechar os olhos, soltar o volante e deixar o nosso inconsciente nos levar para lugares que nunca poderíamos planejar, para encontrar verdades que nunca poderíamos calcular, e para sermos por algumas horas livres da tirania da lógica. Eu sou o professor Michio Kaku. O universo está dentro de você, tanto quanto você está dentro. Bom sonho. E quando acordarem, lembrem-se, a realidade é apenas o sonho que todos nós concordamos em sonhar juntos. Até a próxima.